Vivendo na mentira. Vivemos há longo tempo no mundo da mentira, sustentado pela Big Media e liderado pelo Império Americano, a nível mundial e local. O Brasil, assim como os Estados Unidos, entre outros países, vive um estado de exceção informal, implícito, que não é ditadura, nem mesmo ditadura constitucional, mas que foi a antessala do nazismo de Hitler, como mostrou Agamben. Uma técnica de governança atual, usada informalmente nas democracias chamadas ocidentais, em que rompe-se ou interrompe-se ou interpreta-se a aplicação da norma jurídica de forma a satisfazer interesses de fração política do bloco dominante de poder, no momento preponderante ou em condições políticas para impor tal. Trump mente com tamanha velocidade que o The Washington Post calculou que fez 2.140 falsas ou enganosas declarações no primeiro ano de governo. 5,9 mentiras por dia, lembra a jornalista Michiko Kakutani. No Brasil, Paulo Napoleão da Silva, em 1988, autoritarismo e impunidade já criticava. O espírito da lei, o objeto cristalino que ela pretende alcançar, não pode ser burlado pelo trapaceamento na sua interpretação ou aplicação. Face ao acima descrito, as elites brasileiras, nos braços do Império Americano, ao meio da confusão que precedeu a queda de Dilma, morriam e ainda morrem de medo de análises independentes, verdades e daquele verdadeiro palavrão para elas, uma constituinte livre e independente. Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso Fatos em Destaque, programa 17, e hoje temos a satisfação de termos aqui pela primeira vez dois ilustres convidados. A Duda Toledo, do Meu Quintal, Terapia do Riso, né? Ludoterapia. É um prazer ter você aqui conosco, esperamos que colabore mais com a gente, que a gente se entrose. E também estamos aqui hoje com o historiador e o filósofo Heitor César, também um companheiro, um homem de luta, professor universitário, e que, por certo, junto com os outros companheiros, a Celeste Bolamac, psicóloga, e o nosso Bolívar Meirelles, que falam sempre somente que é general, mas é general, doutor, pós-doutor, compondo a nossa mesa. Então, em primeiro lugar, vou dar a palavra a Duda Toledo. Então, o fato em destaque hoje vai ser a Megan, né, Rapinoe, que é a jogadora de futebol americano e que fez polêmica no mundo todo, né, quando ela falou que se ganhasse não iria a merda da Casa Branca, né? E isso deixou o Trump bastante irritado. Disse que para que ela tivesse uma fala dessa, ela deveria primeiro ganhar a Copa. Só que além dela ganhar a Copa, ainda ganhou o troféu como melhor jogadora. E, né, ela se colocou contra ele de todas as formas pelas questões LGBTs e como ele trata as pessoas que procuram asilo, né, os imigrantes, né, a falta de humanidade dele. O meu fato em destaque hoje é para abordar um pouco da chamada politicagem, né? O Bolsonaro foi eleito presidente com um discurso, para quem o conhece sabe que era apenas discurso, mas um discurso baseado em uma nova política, inclusive falando que era o fim da politicagem, o fim do toma lá, dá de cá, o fim daquelas trocas de favores espúrios dentro do Congresso. Bom,
Sobre a reforma da Previdência que está em discussão no Congresso, o Bolsonaro ele acionou um recurso que é de aumentar a verba para as emendas dos deputados, verba essa que deveria ser aprovada pelo Congresso para poder ser validada, mas ele aumentou essa margem de verba das emendas dos deputados como uma forma de comprar o voto dos parlamentares para apoiar a reforma da Previdência. Esse é um fato bastante grave, no tanto que o deputado federal Ivan Valente já entrou com recurso no STF, justamente questionando essa prática, né, porque além da prática em si ser extremamente condenável, ou seja, essa troca de favores, né, algo bastante espúrio, uma prática repugnante, né, dessa chamada governabilidade, né, mas também a própria finalidade dessa prática, que é justamente comprar votos para aprovar uma reforma da Previdência que, na verdade, é uma punhalada nas costas da classe trabalhadora e da população como um todo, né, que é uma reforma da Previdência criminosa. O meu fato em destaque que eu escolhi essa semana para compartilhar com vocês é uma pesquisa. É a dieta no seu corpo. É uma pesquisa coordenada por uma faculdade de saúde americana com 811 pessoas com um peso acima e 4 dietas diferentes, mais saudáveis, balanceadas, né? Mas diferiam nas porcentagens de proteína, carboidrato e gordura. No final, notou-se o quê? Ao longo desses 2 anos, que todos os seguidores conseguiram emagrecer uma média de 4 quilos. Então, chegou à conclusão de que você não precisa deixar de comer o que você gosta, mas apenas você ingerir menos calorias. Então, é tipo uma tabelinha. Você ingere menos e emagrece. Você ingere mais e gasta menos, engorda. Igualando, você mantém um peso. Impressionante. Parece até para brincar com o povo e as notícias. Levam Ricardo Boechat através de um desastre de avião. E agora, Paulo Henrique Amorim. 2 jornalistas que mantinham nessa imprensa tão controlada pelas estruturas do poder uma relativa independência que faziam com que os ouvintes e os leitores percebessem os jogos de artimanha, principalmente deste governo do capitão Bolsonaro. Ora, o Paulo Henrique Amorim, que já havia contestado a Rede Globo, estava sendo pressionado a sair por ações do capitão Bolsonaro em cima da Record para demiti-lo. Ele vai e morre de um infarte fulminante. O meu fato em destaque é a prisão de uma série... A prisão não, a condenação de uma série de militares pela Operação Condor das décadas 70 e 80. Essa condenação vem da justiça italiana e mostra que até hoje o que aconteceu naquelas décadas não foi esquecido e busca-se uma real punição. Vocês talvez não lembrem, alguns, que uma série de italianos foram também mortos e assassinados por sul-americanos, uruguaios, entre outros. E agora eles condenam esses militares sul-americanos pela morte de 23 oriundos da Itália ou italianos daquela época. Essa Operação Condor foi uma operação feita por várias ditaduras latino-americanas e que atingiu uma série de líderes, deixando suspeitas sobre outros. Bom, pessoal, hoje
eu não vou tratar de forma direta sobre a questão do movimento sindical, mas eu vou abordar um tema que diz respeito aos trabalhadores e diz respeito à população de uma forma geral. O governo até agora não apresentou em absoluto nenhum projeto que trate da questão da geração de empregos. Fica apenas argumentando que nós temos de fazer a reforma da Previdência, nós temos de quebrar o monopólio do gás, nós temos de fazer uma série de políticas de entrega do patrimônio público para as empresas estrangeiras. Inclusive, usa-se até o argumento que no governo norte-americano a redução do preço do combustível e do gás lá nos Estados Unidos teria gerado emprego. Isso é mais uma mentira desse governo e dessa classe dominante de uma forma geral. Por quê? Porque, volto a afirmar, se o governo tem um monopólio, ele determina o preço dos produtos. Quem vai sair, na realidade, no prejuízo, quem vai sair, na realidade, sendo extremamente prejudicado com essa quebra de monopólio, com essa variação do preço do combustível a partir da variação do preço do barril no mercado internacional, mais uma vez, é o trabalhador pobre da periferia que já paga hoje em torno de quase R$100 o preço do botijão de gás. Não se iluda. Mais uma vez, a Petrobras está sendo assaltada nas suas riquezas e a população brasileira também assaltada nas suas riquezas e no seu patrimônio. E o Michael Sullivan fez esta canção Talismã, que foi um grande sucesso na voz do saudoso amigo Elson do Forró God, e eu regravei. E hoje faz grande sucesso nos meus shows. Talismã. Sabe quanto tempo não te vejo, cada vez você mais longe, mas eu gosto de você. Sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber, só você. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de acordar todas as manhãs. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Como se originou essa Constituinte de 86? Vejam que nós vínhamos de uma ditadura militar. Uma ditadura militar que trouxe problemas incríveis, pessoas mortas, desaparecidas,
sonhos destruídos, pessoas completamente desiludidas. Caso, por exemplo, de um Carlos Henrique Escobar, no Rio de Janeiro, um professor eminente, conhecido, simpático, violentamente torturado, e que nos últimos anos de sua vida estava em Portugal. Ele estava em Portugal dizendo o quê? Que não queria ser enterrado num cemitério de seres humanos, que ele não respeitava nem considerava dignos. Preferia ser enterrado num cemitério de animais, de gatos e cachorros. Aí se vê a desilusão de um grande professor como esse, violentamente torturado durante a ditadura militar. Sua filha Clara Escobar colocou isso num documentário que vocês podem encontrar talvez por aí. Mas essa Constituinte ainda teria que ser feita por uma eleição. E o que fizeram no Brasil? Transformaram o Congresso Nacional que existia à época em Constituinte. Quer dizer, funcionava o Congresso e funcionava ao mesmo tempo a Constituinte em alguns horários. E se estabelecia uma representação dúplice entre congressistas, constituintes, eles mesmos eleitos para constituinte, alguns deputados estaduais, etc. O que levou a isso o Brasil? Uma constituinte com origens já tortas, vindas de uma ditadura militar, mas pior ainda, consequência essa constituinte de um projeto de distensão política, lenta e gradual, se dizia, originário nos senhores Geisel, presidente militar, que assumidamente fez uma série de torturas e mandou eliminar diferentes brasileiros. Isso está comprovado em livros como os de Hélio Gaspari, e Golbery Couto Silva, que foi o artífice daquela ditadura militar. Então a ditadura militar vai se travestir através da Constituinte de 86, na Constituição Federal de 88, nessas condições que eu estou narrando aqui. Não uma Constituinte autêntica, mas um Congresso Constituinte. E depois, seguindo as diretrizes de uma distensão lenta ou gradual, planejamento de professores americanos que chegaram a dar seminários no Palácio do Planalto e dentro de um projeto no Brasil assumido por Geisel e Golbery Couto Silva. Bom, hoje é dia 7 de julho de 2019, eu estou aqui na cidade de Paris, um dos parques da cidade de Paris, os coletes amarelos, os gilets jaunes, aqui da França, e eu vou procurar resumidamente dizer o que significa esse movimento, que é um movimento que persiste, né? São mais de 30 semanas que as pessoas se reúnem todos os sábados. Ele é um movimento popular, ele nasce da recusa da população francesa à taxa do combustível, né? Do aumento do combustível, mas ele não ficou nisso e nem se origina nisso. Ele é fruto de uma situação que vem de outros protestos, é um acúmulo de cólera reprimida da sociedade francesa. Eu tive a oportunidade de estar em assembleias e perguntei onde é que estão os sindicatos, onde é que está a vanguarda organizada. Eles diziam, e folie débordée, a gente tem que passar ao lado deles porque a representação deles não está legitimada por nós. É um movimento que recusa a representação, é muito naívo, é muito ingênuo nesse sentido, né? Ele parece muito com o socialismo utópico, as suas ideias se pautam muito nisso, mas de forma alguma pode ser dito um movimento de direita. É um movimento de disputa, eu acho que ele está em disputa, ainda que esteja em declínio, são poucas pessoas na rua no sábado, mas elas continuam, elas persistem. O poeta da Liberdade, Antônio de Castro Alves, registra um feito nos cerros da Bahia, quando em 1823, no 2 de julho, travara-se a luta final pela expulsão das tropas portuguesas que resistiam à independência do Brasil.
dizia o poeta. Era no 2 de julho. A pugna imensa travara-se nos cerros da Bahia. O anjo da morte pálido cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Nesse lençol tão vasto, tão extenso, como um pedaço roto do infinito, o mundo perguntava, erguendo um grito, qual dos dois gigantes morto rolará. E o poema continuava. Na realidade, as tropas dirigidas, comandadas pelo general Labatut, francês, tinham um corneteiro, Lopes, que, ao receber as ordens de comando do general das tropas recuarem, porque o general pensava que não tinha condições de enfrentamento com as tropas portuguesas, comandadas pelo general Madeira, o soldado Lopes, ao tocar a sua corneta, em vez de dar o comando de recuar, ele tocou o avançar. E as tropas do general Madeira correram, amedrontadas, saíram do Brasil. Na realidade, foram derrotadas em 1823. Isso é um feito militar, mas que caracteriza que de vez em quando uma subversãozinha não faz mal aos comandos rígidos militares. Olha só como é que Belford Roxo está perigoso. Nem dá para sair, sabe? Estão dando toque de recolher aqui. Está negócio de briga de miliciano com bandido. Uma coisa horrível, entendeu? Olha, até isso atrapalha a gente, entendeu? Ô, Bruna, deixa eu te falar. Esse áudio aí é verdade, verdade. Acabou, a cunhada da Lohane que acabou de confirmar, ela mora lá em Nova Aurora. Ela falou que Nova Aurora tá tudo fechado, os comércios todos de Nova Aurora tá fechado. Ordem do chefe Aladinho, vai invadir Heliópolis e Chavante. Eles não querem saber, vão invadir para pegar os milicianos todinho. Falou que vai ter guerra aqui na Chavante e em Heliópolis. Falei, eu tô até com medo do Gerson, filho. Pior que não tem nem como entrar em contato com o Gerson para poder pedir para liberar ele cedo. Duda, qual é a sua dica? Hoje a minha dica vai ser em causa própria, vai ser o meu quintal, né? Esse projeto que eu coordeno já há 6 anos. Nós precisamos muito de parcerias, né? Muito de voluntários, e é importante entender todo o trabalho que a gente faz, o quanto é humano e quanto fortalece aquele que recebe, né, a palhaçada, a alegria, o quanto isso pode fazer tanta diferença. E vocês podem, né, compartilhar com a gente, né, ajudar de várias formas, inclusive nos nossos passeios. Mauro, qual é a sua dica? Olha, a minha dica hoje é a questão da patinete, não? Em que agora virou moda essa patinete que se encontra em todos os lugares. Entretanto, eu vou colocar minha dúvida sobre a patinete. Custa caro, não pode andar na calçada, é perigosa, tem um conjunto de regras do Detran. Então, qual a vantagem da patinete sobre a nossa velha bicicleta? Então eu chamo a atenção, a minha dica é patinete, não andar, comparar com a bicicleta, que além de tudo traz benefícios à saúde. Bolívar, qual a sua dica? Bem, a minha dica, eu diria, vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Bom, mas como tem lobo no bosque e a pessoa fica com receio do que seja segurança, já que a política de segurança no Brasil anda tão insegura, né? Eu digo, a minha dica, vamos até o Jardim Zoológico e vamos ver alguns animais presos, enjaulados, quando talvez quem devessem estar enjaulados fossem as pessoas que orientam colocar esses animais atrás das grades. Celeste, qual é a sua dica? A minha dica, Bolívar, é
para cada fase da criança, há sempre um livro de acordo com a idade dela. E eu separei alguns para a gente ter uma ideia do que eu quero passar para vocês. A gente tem esse aqui, ele é meio emborrachado, né? Na escola. Aí aqui você ensina as cores, você ensina as formas, o triângulo, a estrela. Nós temos esse aqui também, ó. Aqui em cima ele é tipo um chocalho, ele é de paninho, ó. E aqui ele vai ensinando as vozes dos animais. Então dá para a criança brincar e quando a criança já está mais grandinha, o que você quer abordar com ela, assuntos, né, que exigem assim uma sutileza, como o caso aqui, ó, AIDS, drogas. Heitor, qual a sua dica? Bom, Celeste, a minha dica é um curso, o segundo curso de férias do coletivo Margarida Maria Alves, que é um coletivo de educação popular que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande mais especificamente. E esse curso será com o tema Estado para quê, Estado para quem. Ele ocorrerá do dia 30 de julho a 2 de agosto, sempre às 19 horas, na sede do Simpro, que é o Sindicato dos Professores em Campo Grande, na rua Manaí, número 180. Né? E é um ótimo curso, um ótimo debate, e costuma ter em torno de 60, 70 pessoas assistindo. Ou seja, fica o convite para quem puder participar. Estaremos lá na sede do sindicato em Campo Grande.